Acorde, não apenas com os olhos abertos, mas com a alma em brasa. Porque a maior mentira que te contaram é que o mundo lá fora define quem você é, que você precisa ver para crer, que precisa tocar para acreditar. Mas a verdade, menos a verdade que ninguém ousa te contar, é que tudo começa no invisível, no imaterial, na fé. Porque o que você acredita, você manifesta, e o que você espera, você atrai. Sua fé é o pincel que colore a realidade que você experimenta. Pense bem, toda grande realização da humanidade, todo império construído, toda invenção impossível, todo salto da história menos começou como uma crença, um simples pensamento regado com convicção inabalável. Você não vê a semente crescendo debaixo da terra, mas continua regando. Assim também é com a fé. Ela opera no escuro, silenciosa, mas implacável. Fetch OS. E imagine Thomas Edison, no escuro literal, rejeitado. 1000 falhas, 1000 vozes dizendo não, mas uma única convicção dentro dele dizia sim. E foi esse sim, invisível, que trouxe luz para o mundo. Ele não esperou pela confirmação externa. Ele construiu a confirmação interna. A fé dele criou uma nova realidade para toda a humanidade. E agora eu te pergunto, o que está esperando para construir a sua? Você foi programado para duvidar, condicionado para temer. Ensinaram você a aceitar a realidade como um pacote fechado, inquestionável. Mas essa não é. A realidade é um espelho. Ela reflete exatamente o que você sustenta como verdade dentro de você. Duvida de si, ela te entrega fracasso. Confia em si, ela abre portas onde antes só havia muros. A fé é a matéria-prima da criação. E, se você ainda não tem o que deseja, é porque ainda está duvidando no lugar de crer. Você já parou para pensar por que tantas pessoas vivem a mesma vida, repetindo os mesmos padrões, dia após dia? Não é por falta de talento, nem de oportunidade. É porque a maioria não tem a coragem de crer antes de ver. Elas esperam pelo milagre, sem perceber que o milagre começa nelas. Fé não é apenas esperança. Fé é ação, em meio ao invisível. É construir a ponte antes de ver o outro lado. É plantar no deserto, confiando que a chuva virá. E você vive assim. O universo inteiro se curva à sua determinação. Napoleon Hill escreveu: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o que isso realmente significa? Significa que seu mundo externo é sempre uma extensão do seu mundo interno. Que você é o arquiteto da sua própria existência. Que cada pensamento sustentado com fé se torna uma semente plantada no solo. Pense em Henry Ford. Ele ousou acreditar que poderia construir um carro acessível para milhões, quando os especialistas diziam que era impossível. Ele acreditou quando todos riam. Ele persistiu quando todos duvidavam. E por quê? Porque dentro dele havia uma visão. E essa visão, alimentada por fé, se materializou. A fé dele moldou uma nova era. A sua pode fazer o mesmo, mas para isso, você precisa parar de negociar com seus medos e começar a firmar contratos com sua visão. Precisa abandonar o conforto da dúvida e mergulhar no risco da crença. O medo é confortável. A fé é usada, a dúvida paralisa. A fé movimenta montanhas. Você tem vivido como um observador ou como um criador? Você tem esperado por sinais, ou você é o sinal. Tudo muda quando você escolhe ser o ponto de partida e não o ponto final. Você precisa entender algo profundo. Você não é um acidente vagando pelo acaso. Você é uma ideia divina, colocada neste planeta com um propósito específico. E esse propósito só floresce quando você o rega com fé diária. Não é sobre religião,
é sobre convicção. É sobre assumir a autoria da sua própria história. Quando você acorda e diz, hoje, eu acredito, você invoca forças que estavam adormecidas, você desbloqueia dons que estavam soterrados por anos de dúvida. Você para de reagir ao mundo e começa a criá-lo. A fé te transforma de espectador em protagonista. E esse protagonismo é sua única chance real de liberdade. Porque enquanto você esperar pelo mundo, o mundo vai continuar passando. Mas quando o mundo esperar por você, é aí que você virou o jogo. Responde à frequência da sua crença. E se você estiver vibrando em medo, tudo que você receberá será escassez, limitação, escuro. Mas se você elevar a sua frequência, se evoca, decidir, com tudo o que é, que sua realidade será diferente, então ela será, veja o Walt Disney, expulso da primeira empresa, por falta de imaginação. Ele poderia ter aceitado isso como verdade. Mas não, ele reescreveu a definição de realidade com os próprios sonhos. Sua fé criou um universo inteiro, e milhões vivem dentro dele até hoje. A diferença entre alguém que vive de propósito e alguém que vive preso está exatamente nisso. A capacidade de sustentar uma visão. Mesmo quando tudo diz o contrário, você precisa entender que fé não é sentimento. Fé é escolha. E disciplina emocional é decidir, todo dia, continuar acreditando. Mesmo quando nada parece funcionar. A mente humana tem o poder de transformar poeira em catedrais, silêncio em sinfonias, caos em direção, mas só quando guiada por uma convicção ardente. A dúvida grita, a fé sussurra. E é nesse sussurro que os gigantes são forjados. Pouca está disposto a ouvir, está disposto a calar o ruído externo e escutar a voz interna que te chama para mais? Porque essa voz está aí. Ela sempre esteve, mas você precisa silenciar o medo para ouvi-la. Precisa interromper o ciclo de desconfiança que te ensinaram desde criança. Quantas vezes te disseram para ser realista, para não sonhar alto demais? Isso não era prudência, era medo travestido de conselho. Era gente que abandonou a própria fé tentando roubar a sua. E agora você tem duas opções: continuar o legado da dúvida ou ser o ponto de virada da sua linhagem. Você decide. Sua fé ou seu medo vão moldar o amanhã. Qual deles vai comandar? Escute bem. O que você sustenta com fé, você atrai. A realidade não tem escolha. Ela é moldável. Ela se curva diante de uma mente convicta, uma alma inflamável, um coração que não recua diante das impossibilidades. E sabe por quê? Porque o universo não é movido por lógica. É movido por intenção, por energia, por frequência. Você pode ter todas as habilidades do mundo, mas se não acreditar, nada floresce. E pode parecer que o mundo favorece os mais preparados, os mais conectados, os mais ricos, mas não. O mundo favorece os que não desistem. Os que, diante do caos, continuam andando. Os que, diante da dúvida, continuam plantando. E plantam com fé. Plantam com lágrimas. Plant, porque sabem que colheita nenhuma nasce antes da convicção. Você precisa matar o velho você. Enterrar o cético que vive te dizendo não. Abandonar a identidade limitada que você construiu baseado no medo, no trauma, na crítica. Porque enquanto você continuar alimentando o personagem do fracasso, a realidade vai responder com mais cenas de derrota. O mundo não entrega o que você merece. Ele entrega o que você acredita que merece. A fé é a caneta invisível com a qual você reescreve o seu destino. E quando você muda a sua identidade, você muda o seu ambiente. Não espere por um sinal. Seja o sinal. Não espere por aprovação. Acredite primeiro. A fé sempre antecede o milagre. Sempre. Antes da cura, da conquista, da transformação.
houve uma crença, um salto, um ato de coragem espiritual. E coragem não é ausência de medo, é movimento. Apesar do medo, você pode tremer, pode chorar, pode duvidar por instantes, mas nunca menos abandone a sua visão. Essa visão é a centelha do divino em você. É a prova de que você foi criado para mais. E cada vez que você a honra com fé, o invisível começa a conspirar ao seu favor. Pessoas surgem, portas se abrem, o impossível começa a parecer possível. E então, de repente, você está vivendo aquilo que um dia só existia no seu íntimo. Isso não é coincidência. Isso é fé em ação, fé encarnada, fé convertida em resultado. E não há força maior do que um ser humano alinhado com sua convicção mais profunda. Veja Abraham Lincoln, um homem comum, cheio de fracassos na vida pessoal e política, desacreditado inúmeras vezes. Mas dentro dele havia uma força que se recusava a morrer. Uma fé inabalável de que ele poderia unir uma nação dilacerada. E ele fez, não porque era o mais talentoso, mas porque era o mais convicto. A história favorece os que não abandonam sua fé, que continuam mesmo quando a realidade parece um campo de batalha. Porque eles sabem, a realidade é apenas o estágio atual da construção, não é o resultado final. E se você se atrever a continuar construindo menos com fé, com propósito, com visão, então cedo ou tarde o mundo terá que se curvar à sua crença. Você foi feito para criar, para expandir, para liderar sua própria história. Mas essa liderança começa dentro. Começa com o que você acredita quando está sozinho, quando ninguém está vendo, quando tudo desmorona. E aí que sua verdadeira fé é testada. E se você resistir, se você persistir, se você continuar, então você atravessa. Você vira a chave. Você transforma dor em poder, perda em direção, dúvida em clareza. A fé é a ponte entre quem você é e quem você nasceu para ser. E essa ponte precisa ser cruzada, não observada. Você não precisa de mais provas. Precisa de mais convicção. Precisa olhar para o espelho e declarar: minha fé não será mais fraca que o meu medo. A mente é um campo fértil. O que você planta ali cresce. E a fé é a água, a luz, o alimento. Mas você tem regado crenças de fracasso, de limitação, de escassez. E elas floresceram. Elas tomaram conta do seu jardim mental. Agora é hora de limpar, de arrancar essas raízes do medo e substituir por sementes de poder. Isso exige vigilância, repetição, constância, mas, sobretudo, exige fé. E a fé, meu amigo, não é confortável. Ela vai te pedir sacrifício, vai te afastar de pessoas, vai te isolar em alguns momentos. Mas também vai te elevar, vai te entregar uma vida que poucos ousam experimentar, uma vida de criação consciente, de comando espiritual, de propósito inegociável. Pare de viver com fé terceirizada, com esperança emprestada, com sonhos de segunda mão. A sua realidade é sua responsabilidade. E a fé é a chave. A fé não é uma ferramenta opcional, ela é o próprio motor da transformação. Quando você entende isso, você para de pedir permissão para mudar. Você simplesmente muda. Para de justificar sua estagnação. Você age, você decide, você se posiciona. E então, a realidade obedece. A vida te observa o tempo inteiro e ela responde. Não as suas palavras, mas a sua convicção. Vocalizer, eu quero vencer. Mas se sua fé diz eu não consigo, adivinha quem vence? A fé sempre fala mais alto. Então, mude sua fé. Fortaleça a sua convicção. E veja o mundo
se curvar diante da nova frequência que você está emitindo. Você precisa entender que a fé não é apenas o que você sente no silêncio da oração, mas o que você faz quando o mundo grita o contrário. É nos dias em que nada parece fazer sentido que a sua fé se prova verdadeira. É quando a conta não fecha, o apoio some, a dúvida se instala menos, e mesmo assim, voca continuar. É aí que você deixa de ser mais um e se transforma em força criadora, porque o universo não responde ao vitimismo, responde à autoridade. E não falo de autoridade sobre os outros, mas sobre si mesmo, sobre seus pensamentos, suas emoções, suas decisões. Quando você governa sua mente com fé, o resto do mundo se reconfigura para obedecer. É nesse momento que você sai da condição de efeito e assume o papel de causa. Pense em todos os visionários que marcaram a história. Não foi o talento que os sustentou. Foi a fé. Fé naquilo que ainda não existia, mas que ardia dentro deles como verdade absoluta. Nikola Tesla, por exemplo, enxergava o que ninguém mais via. Enquanto outros buscavam confirmações, ele se entregava à visão que habitava sua mente como realidade. E essa fé, essa entrega, essa confiança quase insana é o que fez o impossível se tornar inevitável. Essa é a natureza da fé criadora. Ela transforma sua mente em um campo eletromagnético, onde o que você acredita começa a ser magnetizado, atraído, concretizado, e é por isso que você precisa proteger o que pensa, porque cada pensamento é uma ordem que o universo cumpre. Se for sustentado com fé, a verdade que ninguém te conta é que você está criando o tempo todo, mesmo sem querer, mesmo sem saber. Cada pensamento recorrente é um pedido ao universo, e a fé é o combustível que acelera a entrega. É por isso que tantas pessoas continuam presas na escassez. Não porque o mundo as rejeitou, mas porque elas aceitaram, em algum nível, que não mereciam mais. A fé não julga. Ela responde. Se você acredita na perda, ela entrega a perda. Se acredita na rejeição, ela entrega isolamento. Mas se você decidir hoje acreditar na abundância, no amor, na vitória, no crescimento, então prepare-se, porque tudo vai começar a se mover a partir dessa nova frequência. Você é um campo energético ambulante. Tudo em você vibra. E a fé é a frequência mais poderosa que existe. Ela atrai, expande, transforma, mas exige alinhamento total. Você não pode dizer eu acredito com os lábios e duvidar com a ação. A fé verdadeira se manifesta na postura, no passo firme, na decisão tomada, mesmo sem chão. Ela se mostra quando você age como se já fosse, mesmo sem ainda ser. Quando você se comporta como quem venceu, mesmo enquanto está caindo. Essa fé move o invisível. Essa fé reescreve o impossível. Essa fé constrói um novo mundo a partir do seu interior. E não pense que isso será fácil. Não será. Você será testado, desafiado, empurrado ao limite, porque a fé só se fortalece na fornalha. É no calor do fracasso, da dor, da dúvida, que ela é lapidada. Não fuja do processo. Honre-o, porque cada queda que você enfrenta com fé, uma fundação a mais para o palácio que está sendo erguido dentro de você. Não ignore isso. A dor não é o fim, ela é o batismo da sua próxima fase. Ela está te preparando para sustentar o que você pediu. Porque não adianta alcançar se você não estiver pronto para manter. A fé te molda para receber com maturidade o que você desejou com intensidade. Imagine agora um mundo em que você acorda todos os dias com a convicção plena de que é o criador da sua própria realidade, onde você age como um escultor diante de um bloco de mármore, esculpindo com intenção cada detalhe da sua jornada. Esse mundo não é utopia. Ele existe,
Ele é real, mas só para os que escolhem viver pela fé. Para os que se recusam a aceitar a realidade como um limite. Para os que transformam a dor em matéria-prima. Para os que enxergam nas dificuldades não obstáculos, mas ferramentas de refinamento. E sabe, o que é mais poderoso? A fé é contagiante. Quando você vive com fé verdadeira, você transforma o ambiente. Você inspira. Você desperta. Você ativa a fé adormecida em outros. Você vira luz, referência, ponto de ignição. E nesse ponto, você não é mais apenas alguém tentando vencer. Você se torna um canal do divino em ação. Um farol no meio do caos. E o mundo precisa disso. Precisa de mais pessoas que acreditam com força, vivem com propósito, falam com convicção, agem com coragem. Porque quando um ser humano vive com fé autêntica, ele se torna imbatível. Não porque tudo dá certo, mas porque nada o impede de continuar. Então agora, neste instante, você tem uma escolha. Voltar para a vida comum, aceitando as limitações impostas, ou assumir seu lugar como criador, como força, como presença consciente neste mundo. Mas lembre-se, a escolha vem antes da mudança. A decisão vem antes do milagre. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Só precisa saber que vai. E sustentar essa certeza como se fosse porque é. Sua fé é o oxigênio da sua realidade. Sem ela, tudo murcha. Com ela, tudo floresce. Tudo vive. Tudo cresce. Você foi moldado para esquecer quem é, para olhar para fora e buscar validação, direção, permissão. Mas a verdade que ninguém te conta, menos porque poucos têm coragem de sustentar, é que você já nasceu com tudo o que precisa. O poder não está fora, está em você. E o acesso a esse poder é simples, mas não fácil. Ele exige fé. F como a starter de ser. F como fé, como decisão inegociável. Você não precisa ver o topo da montanha para começar a subir. Precisa apenas dar o primeiro passo, com a certeza interior de que ela será conquistada. É essa confiança cega, esse fogo que arde mesmo sem vento, que separa os criadores dos consumidores, os protagonistas dos figurantes. Lembre-se, cada momento de dúvida é uma chance de escolher diferente, de se reposicionar, de olhar a escuridão e afirmar: ainda assim, eu creio. É nesse ponto que o invisível começa a se dobrar. O universo responde a quem se posiciona. Ele não negocia com a hesitação, mas se curva diante da convicção. Não se trata de arrogância, trata-se de consciência. Quando você está consciente do seu papel criador, tudo muda. Você para de pedir permissão para prosperar. Você para de justificar seus fracassos. Você para de culpar o mundo e começa a construir tiolo por tiolo, a partir da certeza de que sua fé é o cimento que une todas as partes. E se algum dia a dúvida voltar, e ela vai, encare-a como um lembrete de que você está crescendo. Dúvida é o eco da velha identidade tentando sobreviver. Mas você não deve nada ao seu antigo eu. Você não precisa mais se proteger da grandeza. Você nasceu para ela. Você foi moldado pelo universo para expressar algo único. E isso será possível quando sua fé for maior do que seu histórico, quando sua visão pesar mais que suas feridas, quando sua esperança brilhar mais do que seus erros. E isso não acontece por mágica. Acontece por decisão, por repetição, por disciplina. A disciplina da fé é o que constrói impérios. É o que sustenta famílias. É o que muda gerações. Porque um homem ou uma mulher convictos da própria missão são imparáveis. Eles não precisam gritar. A vida grita por eles. A realidade ecoa seus passos. E você pode ser essa pessoa. Você já é, se decidir ser.
O mundo que você deseja começa a se formar. Assim que você diz sim à sua fé. Não a fé herdada, não a fé imposta, mas a fé consciente, escolhida, forjada no silêncio do seu interior. Essa fé te conecta ao fluxo criador da existência. E quando você está alinhado com isso, as barreiras se tornam degraus. Os nãos se tornam propulsores. As demoras se tornam preparação. Você não é vítima. Nunca foi. Você é potência bruta aguardando ativação. E essa ativação começa dentro hoje, agora, quando você parar de olhar para fora e começar a construir por dentro. A fé transforma cada eu não posso em eu estou fazendo. Transforma escassez em criação, medo em avanço. O impossível em inevitável. Mas exige que você se posicione, que você tome posse da sua identidade, que você abandone de vez a segurança do conhecido para mergulhar no desconhecido com os olhos ardendo de propósito. Nada neste mundo, absolutamente nada, pode resistir a uma mente em paz com sua fé. Quando você atinge esse estado, o caos perde o poder. A crítica se torna ruído. O medo se dissolve, porque você se torna inteiro. E um ser inteiro não precisa provar nada. Ele apenas é. Ele apenas constrói. Ele apenas lidera com presença. E é isso que você nasceu para fazer. Liderar, a inspirar, a despertar, mas tudo começa com fé. Uma fé que arde, que move, que guia, que sustenta. E essa fé está ao seu alcance. Se você escolher parar de fugir de si mesmo, você já esperou demais, já hesitou demais, já adiou o inevitável por tempo demais. Agora é a hora. Agora é o ponto de virada. Agora é o momento em que você decide não apenas viver, mas criar. Não apenas existir, mas impactar. Não apenas tentar, mas vencer. E essa vitória, como tudo mais, começa com uma semente. Uma única semente plantada na terra fértil da sua fé. Cultive-a, proteja menos-a, alimente-a com ação, e ela florescerá. Não porque o mundo mudou, mas porque e quando você muda, o mundo não tem outra escolha a não ser seguir. Você precisa entender, de uma vez por todas, que a realidade não é uma muralha intransponível. É um espelho. E esse espelho não reflete o que você deseja. Reflete o que você acredita com convicção. Você pode até repetir afirmações, visualizar, escrever metas menos. Mas se dentro de você ainda habita a dúvida, o medo, o sentimento de não merecimento, então tudo o que você fará será resistir ao próprio milagre. O universo não responde a palavras vazias, mas a vibração autêntica, e essa vibração nasce quando sua fé é maior que sua lógica, maior que suas feridas, maior que o seu passado. Porque não importa de onde você veio, nem quantas vezes caiu, o que importa é o que você decide sustentar daqui em diante. A fé cria. E se você quiser uma nova vida, terá que começar sustentando uma nova crença. Abandonar a ideia de que a fé é algo frágil, sensível, poético. Fé não é poesia menos. É poder, é uma força bruta que dobra a matéria, que rasga o impossível, que reconfigura o destino. E essa força mora dentro de você. Você pode não ter dinheiro, pode não ter apoio, pode não ter contatos, mas se tiver fé, verdadeira, radical, inabalável, então nada menos, absolutamente nada menos poderá te parar. Por quê? O mundo pode até resistir a um argumento, mas jamais resiste a uma alma decidida. E é isso que você precisa se tornar. Uma alma decidida. Uma convicção em movimento. Uma presença que transforma tudo que toca. Não por carisma, não por sorte, mas porque sabe quem é. Porque sabe no que acredita. E porque está disposto a sustentar essa fé
quando ninguém mais sustenta. E não se engane, essa jornada não será feita de flores. A vida vai te testar, vai te debrar, vai te confrontar com as versões mais fracas de si mesmo. Vai te colocar diante do seu velho eu inúmeras vezes. Mas é justamente aí que você se revela. É na tentação de desistir que você mostra que não vai. É no convite da velha dor que você afirma: eu já não sou mais isso. E esse é o verdadeiro milagre. Não a mudança externa, mas o renascimento interno. A reconstrução da sua essência, a formação de uma identidade alinhada com o seu chamado, com o seu propósito, com o seu futuro. Uma identidade que não precisa de confirmação porque já vive em convicção. A partir desse ponto, tudo muda. Você começa a ver portas onde antes via paredes. Você começa a se mover com confiança onde antes só havia hesitação, porque agora sua fé não é mais um sentimento. É um estado permanente, de gravidade, um alicerce, e nada menos nem o fracasso, nem o medo nem a crítica pode mais te arrancar desse centro. Você se torna inabalável, porque você não está mais buscando fora o que sempre viveu dentro. Você não está mais esperando um sinal, porque você é o sinal. Sua vida se torna uma mensagem viva, um farol aceso no meio da noite. E o mundo começa a responder de uma nova forma, porque agora você vibra de uma nova frequência. Essa nova frequência não atrai apenas conquistas materiais. Embora elas venham, ela atrai algo muito maior. A paz de estar em alinhamento com sua missão. A certeza de que você está onde deveria estar, fazendo o que veio fazer. Isso não tem preço. Isso não tem substituto. Isso é liberdade. E é isso que a fé verdadeira te entrega. A liberdade de ser inteiro em meio ao caos, de ser inteiro em meio às perdas, de ser inteiro mesmo quando tudo parece fragmentado, porque você não depende mais das circunstâncias para manter sua força. Sua força vem de dentro, vem da sua fé, e essa fé é sua maior herança, sua maior arma, seu maior tesouro. Então, levante-se, não com arrogância, mas com autoridade, não com desespero, mas com direção. Olhe para a vida nos olhos e diga: eu sou o criador da minha realidade. Diga isso com a alma, com o peito aberto, com a certeza de que tudo, absolutamente tudo que você deseja já existe, já está à sua espera. E tudo o que precisa ser feito é sustentar essa visão com fé, com ação, com integridade. A realidade não tem escolha diante de uma mente decidida. Ela se curva, ela cede, ela sai, e quando você se torna essa mente decidida, você não só muda a sua vida, você muda o mundo ao seu redor, porque uma pessoa com fé se transforma em guia, em espelho para os outros. Sua vida se torna a prova viva de que é possível. E esse é o maior legado que alguém pode deixar. Não riquezas, não aplausos, não fama, mas uma vida que inspira outras a se levantarem. Uma vida que se recusa a ser moldada pela mediocridade. Uma vida que, mesmo entre as ruínas, escolheu construir catedrais. Essa vida pode ser a sua, se você tiver fé. E se você ainda se pergunta: mas e se eu falhar? E se não dar certo? E se eu acreditar e mesmo assim perder? Então pare agora e reflita profundamente, porque essas perguntas estão sendo feitas pela parte de você que ainda vive na prisão do medo. E a fé verdadeira não negocia com essa prisão. A fé não exige garantias. Ela é o salto no escuro, com a certeza de que ou você vai voar, ou vai construir asas durante a queda, e se evoca quer. Então levante, de novo, e de novo, porque cada queda que acontece com fé não é derrota menos,
é parte da lapidação. É parte do processo de escavar tudo o que você não é. 8Q. Reste apenas sua essência. Inquebrável, inegociável, imortal. E aqui está a verdade mais brutal e libertadora. Você vai perder. Vai ser traído. Vai ser mal compreendido. Vai se ver sozinho. Vai se perguntar se vale a pena. Vai pensar em voltar. Mas se você estiver firmemente enraizado na sua fé, nada disso terá poder sobre você, porque você saberá que está em missão. E quem vive em missão não negocia com distrações, não se curva ao desânimo, não se apequena diante do caos. Quem vive em missão avança, mesmo sangrando, mesmo sem resposta, mesmo sem companhia, porque sabe que a semente da grandeza nunca germina em terreno fácil. Ela floresce na terra da dúvida, regada com convicção. E a sua vida vai começar a mudar quando você parar de olhar para a fé como um sentimento momentâneo e começar a trotelar como um compromisso diário, um pacto com o seu futuro. Um acordo com a parte de você que já venceu, que já conquistou, que já superou. Sim, porque essa versão já existe. Ela vive no tempo da eternidade. O que te separa dela não é o mundo. É o quanto você acredita nela. O quanto você vive hoje como se ela já fosse real. Porque a fé mais poderosa é aquela que atua no presente com a confiança de que o futuro já está escrito, e escrito a seu favor. Essa é a diferença entre quem apenas sonha e quem realiza. O sonhador espera que as circunstâncias se alinhem. O realizador cria circunstâncias a partir da sua crença inabalável. Ele não pergunta, será que vai dar certo? Ele decide que vai. Ele não busca sinais. Ele se torna o sinal. Ele não precisa de validação, porque a verdade já arde dentro dele, como um fogo que não se apaga. Essa é a energia que transforma. É essa intensidade que move mundos. É essa fé que constrói realidades. E é ela que precisa nascer, ou renascer, dentro de você, agora. Você foi feito para crer. E tudo ao seu redor tenta matar isso. As notícias, os medos, os fracassos dos outros, as estatísticas. Mas o seu espírito, menos aquele que te sustenta em silêncio quando tudo ruge, contra menos, ele sabe. Ele lembra, ele sente, ele clama todos os dias por você, e cada vez que você silencia a mente e ouve esse clamor, cada vez que você honra essa voz interna, você está se realinhando com sua essência. Você está voltando ao lugar onde tudo começa, dentro, no invisível, no território onde a fé é rei e a realidade é serva. Então feche os olhos e declare com a alma: eu sou o criador da minha realidade. A minha fé constrói o meu mundo. O que eu acredito, eu atraio. O que eu sustento, eu manifesto. O que eu decido, eu realizo. Repita isso todos os dias. Não como ritual vazio, mas como o lembrete da sua missão. Como uma senha de acesso ao seu verdadeiro poder. Porque enquanto o mundo gira em confusão, medo e distração, você estará firme, ancorado, inabalável com sua fé, com seu propósito, com a versão mais poderosa de si mesmo. E quando a realidade finalmente responder, quando as portas começarem a se abrir, quando o mundo começar a ver aquilo que você sempre viu primeiro dentro de você, nesse momento você vai entender. Nunca foi sobre o que estava do lado de fora. Sempre foi sobre o que você teve coragem de acreditar por dentro. Porque a fé não é sobre mudar o mundo, é sobre mudar você. E quando você muda, o mundo não tem outra escolha. Ele muda com você.